Miller, São Paulo, surpreendentemente, talvez, né, perdeu para o Novo Horizontino, ficou um bom tempo aí treinando. Eliminado do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. E depois de ter tido uma péssima atuação contra o Ituano, quase fica na fase de grupos. Foi tempo suficiente para o Carpini dar um up nesse São Paulo para a estreia da Libertadores? Tá otimista ou está um pouco preocupado, Miller? Não, eu tô otimista. São Paulo, na sua chave, é o favorito, né? É claro que jogar fora sempre é complicado, Libertadores, assim como o Flamengo vai jogar na Colômbia, o São Paulo vai jogar na Argentina, quer dizer, então, um jogo difícil, Libertadores, sabe que a pegada é outra, mas o São Paulo no seu grupo é favorito sim, apesar do treinador, mas o mesmo time, e o time com certeza está determinado a fazer bem nessa primeira fase, para se classificar, né, com mais folga para a segunda, né? Eu acredito na classificação do São Paulo sim, acho que o São Paulo vai fazer uma boa campanha de início nessa fase de grupo, porque tem time para isso. Mas quando você fala apesar do treinador, o São Paulo precisa do treinador para ir bem também, Miller. Rafa, o treinador do São Paulo, ele está ameaçado. Ele está dependendo de uma derrota. Então, o que acontece? Ele sabe disso, que ele está pressionado, né? Então, pela pressão, com certeza, ele vai colocar o Ramos para jogar, né? Então, todos no São Paulo sabem disso, né? Eu tenho certeza que... vamos ver se ele vai engolir o orgulho e vai colocar o Ramos para jogar. Pô. Se o Ramos joga na seleção, não pode jogar no São Paulo? É uma coisa bem contraditória. Aliás, para eu jogar para a bancada, o Rames, que foi para a data FIFA, ele jogou 73 minutos contra a Romênia, começou como titular, o Bacete me corrija se eu estiver errado, e 45 minutos entrando como reserva contra a Espanha. Tá? Então ele jogou bastante, coisa que ele não vinha jogando no São Paulo. Teve assistência e tal. Só que lá, depois acho que da partida contra a Espanha, olha o que o Rames falou lá, a ESPN Internacional. A gente tem aqui na tela, Fini, as aspas do que disse o Rames Rodrigues lá na data FIFA, ó. Abre aspas. Quando você vem para a seleção, sempre tem que fazer as coisas direito. Espero que no futuro, porque não possa voltar à La Liga, que é uma liga que sempre quis jogar. Joguei e esperamos que, porque não possamos ir outra vez. Ou seja, assim, eu acho que é uma declaração meio que fora de hora, sem propósito, é porque ele ainda não tinha a confirmação se ia, e não tem ainda, se vai ou não jogar, daqui a pouco o Bacete atualiza, se ele joga ou não como titular contra o Tajeres, mas para um garoto, hoje é assim, um garoto quando está saindo da base, ele fala, quero jogar na Espanha, no Real Madrid, mas um cara que já jogou no Real Madrid, já jogou, tá defendendo o São Paulo, jogador que já disputou a Copa do Mundo, ele tá no São Paulo e fala que quer voltar para a Espanha, sem cara com naturalidade essa sonora, ou essa declaração do Rames, ou Tatá? Honestamente, Gafa, acho que sim. Acho que é a aspiração dele retornar à Europa. Então vai, pô. E ele pode ir embora. O São Paulo é muito maior que o Rames Rodrigues. Mas não tem proposta. Mas enormemente maior que o Rames Rodrigues. Mas não demonstra um pouco de falta de comprometimento, Miller, um cara dessa declaração? Ou eu tô vendo algo errado? Não. Joga no São Paulo. É que no mundo de hoje que tá muito chato... Reserva no São Paulo, a verdade é essa. O mundo de hoje que é muito chato, não pode falar nada. Ué, peraí. Você tem um sonho de jogar na Premier League? Eu tenho. Mas qual o problema? Todo jogador sonha em jogar fora do país. E aí? Isso não significa que ele vai amanhã pra Liga, que seja. Então, que ele tá chateado no São Paulo, todo mundo sabe também. Que ele tá chateado. Não vai ficar chateado pelo salário que ele ganha, pelo nome que ele tem. Ele fica no banco e entra 10 minutos para acabar o jogo? E joga na Colômbia... Foi cutucada essa declaração? Então vou mudar a pergunta. Cutucada. Pô, o cara... Eu espero futuramente voltar na Liga. Qual o problema dessa declaração? É como eu te falei, é que o mundo tá chato hoje. Não pode falar nada que uma vírgula vira uma frase. Pô, até antes, então, do Tatá e do Braguete se manifestarem, o Bacete atualiza o último treinamento do São Paulo. Essa semana teve jogo aí, teve goleada, e o Rames parece que apareceu entre os titulares, como disse o Miller, ou vai pôr ou não vai pôr o cara para jogar. Qual é a situação de momento do Rames Rodrigues do São Paulo, Bacete? É isso, Garrafa. O Rames Rodrigues voltou ao São Paulo com moral depois desses 2 amistosos que ele disputou com a Colômbia lá na Europa. Ele iniciou a jogada do gol da Colômbia contra a Espanha, depois foi muito bem de novo contra a Romênia. E o Carpini, tão pressionado pela torcida do São Paulo justamente porque não coloca o Rames Rodrigues como titular,
parece que vai ceder à pressão da torcida. O São Paulo estreia na Libertadores quinta-feira contra o Tajeres e o Rames Rodrigues tem boas chances de iniciar essa partida como titular, porque começou o jogo treino do último sábado no CT da Barra Funda contra o Atlético Mogi, um time da 5ª Divisão Paulista, entre os titulares. Foram 4 tempos de 30 minutos. No lugar de quem? Então, a formação foi Lucas, Rames Rodrigues, o Wellington Rato e o André Silva como centroavante. O Caleri deve voltar, ainda não se sabe, porque ele ainda tem algumas limitações físicas. Caso o Caleri não jogue, vai o André Silva, mas o Rames Rodrigues atuando mais centralizado, o Lucas pela esquerda e o Wellington Rato pela ponta direita. Uma formação um pouco diferente daquela que o São Paulo vinha usando nesse início de temporada. Ô, Paulo, tá com razão o Carpini, era hora de colocar o Rames, mas me preocupa quando o Bacégio fala que cedeu a pressão da torcida. Acho que ele tem que colocar se ele tiver convicção de que tem que colocar. Fica técnico e presidente de clube, hoje fica dirigindo através de rede social. Mas ele tem costas largas para isso? Será que tem? Não sei. O Dorival tinha. Essa é a questão. E aí, Paulinho? E também sobre a declaração do Rames. Eu já falei no Rames desde o início, antes dele chegar no Brasil, é um baita jogador? É um baita jogador. Vi esse jogador jogar no Bayern de Munique, conversei com ele. Só que é um jogador que joga quando quer, não mantém o mesmo ritmo. Foi para a seleção para jogar na cara do Carpini, que é bom de bola. Agora, o Carpini tem que pôr ele 90 minutos, o jogador tem falado aqui, põe ele 90 minutos, aí é ele que vai definir. Joga a responsa pra ele. Lógico, mas tem que dar uma sequência também, né, gente? Tenta colocar um jogo e tirar, né? Ele mesmo vai ter que mostrar que ele tem condições de jogar no São Paulo. Agora, pra voltar pra La Liga, só se jogar no São Paulo, viu, irmão? Bragueto, e aí? Esse drama aí do Rames dentro do São Paulo, joga, não joga, Carpini pressionado, e se ele tá pressionado, vai mexer no time, enfim. São 2 momentos, né, Garrafa? Quando ele chega, lógico, jogador de renome, passagem Real Madrid, então ele chega com toda aquela moral, vamos falar assim. Ele mesmo, como o Paulo falou, se diz ainda que tem que ter adaptação. Mas esse negócio de adaptação, o cara jogou lá, adaptar o futebol brasileiro, né? Depois entrou em alguns jogos, não foi bem. Essa é a grande verdade, ele não foi bem, não correspondeu, né? No último jogo agora aqui do Paulista, a falta para cobrar na entrada da área, ele chutou no meio da barreira. Não quis bater o pênalti. Não quis bater o pênalti, a própria torcida começou a pegar no pé dele. Aí depois tem um negócio, nós temos aqui 2 jogadores, vamos falar assim, como o Paulo chama o Miller, tem gestão de grupo também. O cara vai lá, quer sair, não volta depois, né, da folga, some do treino, então veja, isso também complica para o treinador. O treinador precisa fazer essa gestão de grupo, né? E é lógico que daí tem o investimento do clube, o cara vem... O próprio Lucas fez mal pro Rames, porque o Lucas vem da Inglaterra e vem voando, e o Rames volta e não volta voando, né? Então aí o que acontece? É um momento agora que o São Paulo teve essa folga e o Rames foi bem para se colocar. E daí é o que eu falo mesmo. Tem que colocar o cara na arena. Até porque ninguém deu essa tal minutagem para ele que a gente tanto espera. Agora, Miller, quando você fala, o Carpini está por um jogo. Se ele não confia no jogador, o Tajeres é o jogo. Ele vai apostar em quem ele não confia? Não pode ser um contrassenso aí? Enfim... Vou colocar o cara, eu dependo disso, vou colocar um cara que eu não confio, num jogo que eu preciso vencer? Mas não tem jeito. O treinador tá sem moral. Mas quer que eu fale o quê? Eu vou falar a verdade, sabe como é que eu sou? Ele tá sem moral, pô, ele tá por uma bola. Uma derrota que seja. Se ele perder, ele cai, pô. Agora, ele tá pressionado, por conta de tudo isso, ele vai colocar o Rames pra jogar. Ele tem que colocar pra jogar assim, pô. Jogador bom. O Ganso sem joelho joga no Fluminense. Por que o Rames com o joelho não pode jogar? Qual o problema, pô? Que isso? Eu já falei 200 vezes aqui, os cabeças de bar que tem que jogar sempre. Carrinho, voadora. Pô, pelo amor de Deus. E futebol é resultado. Pô. Vai lá, o Rames entra, ganha do Tajeres, o Rames fazendo uma partidaça, o Carpini Fez ama. mais que obrigação. O Carpini, mas o futebol é assim, aí o Carpini ama o Rames e tá tudo certo e segue o São Paulo. Agora... o Miller falou há pouco aqui, o futebol de hoje é muito não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então você que gosta de futebol raiz, não sai daí. Hoje pela Série A